Olá, obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Estivemos ausentes alguns dias, o Oliver, nosso filho, nasceu e dia 14 passado agora, de agosto, ele completou 2 meses. E particularmente hoje ele tomou a primeira leva de vacinas, 4 vacinas num dia só. E ele está meio chatinho, chorou bastante. Isso nos fez refletir que nem sempre aquilo que o pai nos dá é gostoso, mas é sempre bom. O pai sempre pensa o melhor para o seu filho. E certas lições, elas têm, assim como uma vacina, o papel de nos prevenir e de nos municiar de anticorpos, de conhecimento, de experiência, de uma repreensão sadia para que não caiamos, não sejamos infectados e não seja pior lá na frente. Por isso, cremos que assim, o Espírito nos compeliu a refletir sobre o texto que está em Colossenses 3. Falaremos uma palavra sobre a palavra de Deus. Amém? Colossenses 3, acompanhe no seu celular, no seu navegador, enfim, na sua Bíblia que está aí do teu lado, bom e velho papel. Vamos ao texto. A partir do versículo 18, algumas instruções para a família, tá? O texto começa dizendo, falando com as esposas. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Veja bem, hoje em dia é um pouco difícil falar sobre sujeição, sobre submissão, mas é porque a palavra é mal interpretada. A palavra submissão não significa ser aquele termo popular, capacho de, ou estar simplesmente obedecendo sem saber porquê ou para quê, ou como se fosse algo autoritário de quem está por cima para quem está por baixo. Não é isso que significa submissão. Um termo, missão, outro. Significa estar engajado em uma missão que você entende que é maior que você, que é mais importante que você, que é mais nobre ou que você acredita ser digna e correta e você adere a essa ideia, a esse propósito e luta pela mesma causa. Este é o significado real da palavra submissão. Então a esposa que é sujeita ao marido, ela não é uma esposa que obedece cegamente e o marido faz o que quer com ela. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a esposa que se submete é a esposa que rema junto, que pega no outro remo, no barco, e os dois navegam olhando para o mesmo horizonte. E essa submissão, essa sujeição, ela é sadia quando esse marido é um marido que está também sujeito a Cristo, sujeito ao Senhor, sujeito a uma vida em retidão, buscando ser cada vez mais parecido com o Senhor. Essa é a submissão de cada ser humano. E quando a esposa enxerga isso em seu marido, isso se torna algo leve, algo que não acrescenta dores, que é algo natural, é algo saudável. Então, o primeiro conselho da palavra é para as esposas, E o segundo conselho está no versículo 19, diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. O que é aspereza? Aspereza, pegue uma lixa, o exemplo da lixa, acho que todo mundo vai entender fácil. A lixa tem uma parte mais lisa e tem aquela parte que é áspera, que serve para danificar, que serve para desgastar alguma superfície. E não tratar a esposa com aspereza é entender que a esposa tem que ser tratada com delicadeza, Não tratar com aspereza, mas delicadeza. Seja brando com sua esposa, não grite com ela, não imponha pela força, mas faça, como o versículo anterior diz, engajar na missão pelo exemplo, pelo homem de caráter que você deve ser, visando sempre o exemplo de Cristo, buscando sempre ser manso, ser coerente, ser sábio, buscar a orientação de Deus nas tomadas de decisão e amando a sua esposa e cuidando dela,
como se ela fosse uma pétala frágil que pode se romper a qualquer momento. Trate ela com carinho, trate ela de uma forma suave, não seja áspero, não trate com aspereza. No versículo 20, a palavra diz assim: filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. O texto ele é autoexplicativo, né? Nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho de alguém. Então, esse conselho é para todos nós, né? Sejamos obedientes aos nossos pais, respeitemos os nossos pais, honremos os nossos pais, porque Deus se agrada disso. No 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aqui é um conselho para os pais, não irritem os seus filhos. Mas o que é irritar os seus filhos, né? Para que eles não desanimem. Vamos pegar o efeito para ficar mais fácil, não desanimar. Então pense em qualquer coisa que pode fazer o seu filho desanimar, não simplesmente a irritação. Então evite desanimar, sempre o encoraje, a situação é adversa, tem uma palavra positiva, ele está enfrentando algo difícil, encoraje ele: filho, se alguém conseguiu, você também vai conseguir. Filha, Deus tem o melhor para você. Filha, dê conselhos bíblicos para os seus filhos. Filha, vai orar, busca a direção no Senhor, tá certo? É sempre o melhor caminho. Já no 22 diz assim, esse texto precisamos fazer uma ressalva, porque a maioria das Bíblias vai estar escrito escravos. Escravos em tudo obedeçam a seus senhores terrenos, mas nesse caso o escravo é o quê? É o termo que era utilizado antigamente. Então escravo seria o quê? O colaborador, o funcionário, alguém que está prestando um serviço para outra pessoa, alguém que está sendo paga para fazer alguma coisa. Então, vamos substituir para funcionário, para facilitar, o colaborador hoje em dia. Colaborador, funcionário, não em tudo obedeça ao seu senhor, ao seu patrão, né? Ao seu chefe, ao seu líder, né? Ao seu senhor terreno. Procure agradá-lo sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Agora veja como faz sentido, né? Então, seja o melhor para a sua empresa, faça sempre o seu melhor trabalho para o seu cliente, independente se ele está vendo ou não, se ele sabe ou não que o que você fez é o melhor ou não. Você sabe fazer o melhor? Então faça o melhor, porque assim você vai servir com sinceridade, né? E o Senhor vai te agradar de você por causa disso. No 23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, trabalhem entusiasmado, trabalhem animado, como se fosse para o Senhor. Agora esse Senhor, ele está falando do Senhor que está nos céus, o Senhor que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus, né? E não para os homens. Faça tudo como se fosse para Ele. No 24, lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. E no 25, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Aquilo que você semeia, você vai colher. Então semeie amor, semeie boas ações e tudo irá cooperar e conspirar para que seja devolvido para você com naturalidade. Mas não faça pensando na devolutiva, faça com um amor incondicional. Faça o seu melhor porque você quer fazer o melhor, independente do que vai vir em troca. E assim o Senhor te abençoará e te recompensará. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o teu casamento, a tua saúde física, mental e a sua vida espiritual. Quando tudo entregares ao teu Senhor, com certeza as bênçãos te seguirão. E para fechar com aquela frase de sempre, que a paz esteja com você. Até o próximo podcast. Grande abraço.